Esse é o Kraus Cast número 3. É isso mesmo, número 3. E é muito massa a gente poder trocar essa ideia. Na moral, eu continuo muito empolgado. A gente fez aí um Kraus Cast muito legal, o primeiro. E o segundo também, tipo, cara, não sei com você, mas tipo, causou alguns impactos em mim. Causou alguns impactos. Deu até uma bugada aqui na minha cabeça agora. Mas é isso. A gente chega nesse Kraus Cast número 3 para bater um papo totalmente carregado de filosofia, totalmente carregado de algumas reflexões interessantes e tomando como base toda a controvérsia, toda a polêmica que está ali cercando um personagem dos mais importantes, dos mais relevantes da história da filosofia, que foi Sócrates, né? Um cara que realmente a gente tem que visitar o Sócrates, porque se trata de um pensador que, enfim, tem uns links muito pesados com seus discípulos, polêmica envolvida ali relacionada aos sofistas. Então, é isso, assim. O Sócrates, ele era um cara que ele vivia ali em Atenas e ele não era necessariamente alguém que era da alta elite ateniense, mas que ele tinha a possibilidade de filosofar, de desfrutar dessa condição do ócio, de poder refletir, de poder, enfim, estar nos espaços públicos. E aí é muito importante a gente entender que o habitat natural do Sócrates era, de fato, os espaços públicos. E ele usava os espaços públicos para poder fazer uma filosofia que, velho, completamente diferente do que os caras da natureza faziam. Os filósofos da natureza, eles estavam muito naquela linha de contemplação, saca? Tipo, de olhar para a natureza e tentar entender o que se passa com ela. Então, era muito mais um exercício individual do que qualquer outra coisa. Mas quando a gente olha para o Sócrates, a gente vê um Sócrates levando a filosofia para um outro plano que não está restrito à natureza, que está levando para questões mais relacionadas ao ser humano mesmo. E aí, evidentemente, ele não vai ficar ali contemplando, né? Ele não vai ficar observando as pessoas nas praças, na ágora, que seja. Ele vai lá para conversar. Então, essa característica do Sócrates, ela é muito, muito marcante, assim. O cara que chega e encara o interlocutor e ele vai fazer a filosofia acontecer dentro do diálogo. Então, dentro do diálogo, o Sócrates ele está muito assim envolvido com essa noção do inatismo, sabe? Do autoconhecimento. E caso você não tenha noção do que se trata o inatismo é uma visão, assim, principalmente acerca do saber, que é a de que o indivíduo ele não precisou passar pela experiência para adquirir aquele saber. Na verdade, o saber ele está dentro do indivíduo. Então, quando ele passa pela experiência, isso é uma coisa que Platão ele vai levar muito do Sócrates, essa influência. Quando o indivíduo ele tem ali a experiência, o que vai acontecer, que pode acontecer, é desencadear uma reflexão racional. E nessa reflexão racional, ele pode acabar fazendo esse saber ser desperto. Ou melhor dizendo, esse saber ele pode acabar nascendo, né? Porque, inclusive, o Sócrates ele comparava muito a atividade dele como filósofo com a atividade profissional da mãe dele, que era parteira. Então, tem todo um lance também da maiêutica, né? E se de repente você também não tem familiaridade com essa palavra, maiêutica significa justamente parto das ideias. E esse parto ele acontece justamente por quê? Porque Sócrates está partindo do inatismo, ele está defendendo o autoconhecimento e ele está realmente envolvido com essa noção de que o saber está lá dentro, então tem que ter um jeito de sair, né? Tem que ter um jeito de tirar de lá. Então Sócrates, como considerado aí um dos maiores professores da história,
ele era um cara que não estava necessariamente ali transmitindo conhecimento. Na verdade, essa ideia nem combina, não dá match com Sócrates. A ideia de transmitir, a ideia de aprender. Na verdade, ele está ali querendo fazer o parto. Nós normalmente até olhamos para professores e professoras e costumamos exaltar eles como o melhor, ou a melhor, ou os melhores que sejam, pela aparente capacidade que eles têm de transmitir, né, um conhecimento. E isso vai muito de encontro numa rota de colisão, né, porque é o contrário do que Sócrates está pensando. Então, uma boa aula para Sócrates provavelmente seria uma aula cheia de perguntas. E é justamente a partir das perguntas que a gente tem condição de procurar dentro da gente alguma coisa que seja parecida com o saber. Esse é Sócrates. Sócrates é o cara que vai aplicar a maiêutica, e a maiêutica na prática é justamente a aplicação de uma série de perguntas sobre aquele mesmo assunto, tentando extrair, tentando mostrar para o interlocutor que o saber está lá dentro. É óbvio que se trata de um processo delicado, é óbvio que se trata de um processo incômodo. E Sócrates ele faz valer ali a ironia, porque ele vai distorcer o sentido das palavras, ele vai fazer perguntas aparentemente despretensiosas e tolas. Ele também assume uma postura de ignorância, e eu acredito que essa postura de ignorância assumida por Sócrates ela é muito interessante, porque acaba fazendo com que o interlocutor ele se sinta à vontade para falar, e isso faz muito sentido também, porque quando nós estamos falando com alguém que em tese sabe mais do que a gente, em tese a gente respeita porque é uma grande autoridade, detentor de um conhecimento profundo sobre um determinado tema, mesmo que a gente saiba algo sobre o assunto, a gente se sente um tanto quanto retraído, comedido, né, intimidado. Mas Sócrates não assumia necessariamente esse papel. O que ele realmente queria era que o interlocutor, ele de fato ficasse totalmente à vontade para falar, mesmo numa situação que para muitos aparentemente era desconfortável. Mas normalmente o que vai acontecer quando esse diálogo, né, ele é desenvolvido, é uma condição que os gregos descrevem como aporia, né? Aporia seria algo muito parecido com, sei lá, aquele not found, sabe? Tipo, dá uma tela escura e tipo, não tem o que dizer. De outra forma, aporia é quando faltam recursos argumentativos, é quando a pessoa ela se vê, de certa forma, como incapaz de responder um determinado questionamento, uma determinada indagação. E é isso que vai acontecer. E essa aporia, pelo menos na perspectiva socrática, ela é libertadora. Uma conversa com Sócrates ela era muito desafiadora. Claro, como eu falei, incômoda, mas pode ser considerada uma experiência bem legal. Não à toa, Steve Jobs certa vez disse que trocaria o que ele tinha por uma possibilidade de, sei lá, passar uma tarde batendo um papo com Sócrates. Não me parece pouca coisa, porque a gente está falando de uma das mentes mais, sei lá, vanguardistas e visionárias da nossa geração. Um cara que revolucionou até certo ponto, né, um certo grau, a maneira com que a gente interage, a maneira com que a gente se relaciona. Isso eu vejo como relevante. Mas enfim, o Sócrates ele estava tentando mostrar para as pessoas que não necessariamente aquilo que elas consideravam saber era saber, porque nessa perspectiva socrática, como eu falei, do autoconhecimento e do inatismo, o saber não é aquilo que vem de fora, né? O saber é aquilo que já está posto dentro do indivíduo. E nós somos racionais e temos essa capacidade intelectual, nós temos a capacidade de pensar. E, de repente, nessa visão socrática, quando a gente realmente entende isso, e a gente passa a duvidar daquilo que a gente considera saber, a gente tira um pouco esse status desses supostos saberes, a gente se encontra mais livre para esse exercício, sabe, de procurar dentro da gente as respostas dessas questões tão intrigantes, tão relevantes, ou até mesmo questões simples das nossas vidas. Só que, evidentemente, na medida que Sócrates está ali nos espaços públicos, prioritariamente dialogando com jovens, isso não iria passar despercebido por aquela sociedade. Aquilo, evidentemente, traria algum tipo de problema para Sócrates. Por outro lado, Sócrates estava tentando encontrar alguém que fosse sábio, ele estava tentando encontrar
ou ter uma visão um pouco mais clara do que seria essa sabedoria. E eu entendo até certo ponto Sócrates, assim, nesse compromisso dele. Faz um certo sentido você ver que as pessoas, elas não conseguem distinguir o que é uma visão até certo ponto rasa, uma visão superficial, como a gente já falou inclusive no Krauscast de número 1, do que poderia ser algo um pouco mais profundo, que passa pelo crivo da dúvida, do questionamento, da racionalidade. Então, num dado momento da trajetória de Sócrates, e independente da controvérsia e das polêmicas que a gente encontra sobre a existência ou não existência do próprio Sócrates, porque algumas pessoas elas levam em consideração que pelo fato do Sócrates ele não ter escrito nada e não termos lá tantas evidências assim de que Sócrates ele existiu, alguns chegam até a afirmar, sei lá, velho, de repente o Platão criou Sócrates aí como um personagem. Pô, haja cabeça pro Platão, né, velho? Tipo, o cara construir toda uma filosofia assim, sabe? E ainda ter assim a moral de criar uma outra filosofia. Claro, elas são muito compatíveis, assim, quem estuda Sócrates e Platão percebe bastante isso, mas é muita coisa assim para um cara só. Mas de qualquer forma, essa controvérsia ela existe e a gente é meio que forçado a ter que lidar com ela de alguma forma. E aí o Sócrates tem uma passagem interessante na trajetória dele que envolve justamente o lance do oráculo de Delfos, né? O oráculo ele é uma figura ali da cultura, da história, que fala em nome de alguma divindade. Dizem que o oráculo de Delfos era uma mulher que vivia no interior de uma caverna. E essa mulher, ela em tese, ela falava em nome do deus Apolo. Apolo era associado à razão, ao equilíbrio, à perfeição, à harmonia, ao sol. E na entrada da caverna do oráculo de Delfos estava escrito lá: conhece-te a ti mesmo. Diga-se de passagem também, tem muita gente que associa essa frase assim a Sócrates como se ele tivesse escrito ou como se ele tivesse dito. Ele pode até ter dito de várias formas, conhece-te a ti mesmo, mas a frase em si, em especial, ela aparece na história dele nesse contexto. E aí, quando ele chega na presença do oráculo, ele tem a possibilidade, qualquer pessoa teria a possibilidade de fazer uma pergunta. E aí ele entra em choque quando ele pergunta para o oráculo quem é a pessoa mais sábia da Grécia. E o oráculo fala que é ele a pessoa mais sábia. Então deve ter sido uma notícia realmente muito impactante para o cara. E ser sábio ou não ser sábio numa realidade social como a que Sócrates vivia, de fato faria toda a diferença, tanto em termos sociais quanto em termos políticos. A gente pode até ter um papo mais específico sobre isso, mas o que eu estou levando em consideração é que a atuação de Sócrates e todo esse rolê de ser ou não ser sábio acabou trazendo para ele uma série de problemas que, enfim, o cara foi preso, pô. O cara foi preso, ele foi acusado de corromper os jovens e também foi acusado de negar a existência dos deuses. E nitidamente esse processo aí, movido contra Sócrates, que culminou com a sua prisão, um processo maluco, pô. Movido por pessoas que na verdade estavam incomodadas com o que ele estava causando ali, né? Estava causando um rebuliço na sociedade. É interessante a gente ver que quando ele é levado ao tribunal, boa parte daqueles que estavam acusando Sócrates, eles eram mestres na oratória, na eloquência e na retórica. E Sócrates ele faz uso da filosofia. E inclusive tem umas passagens do julgamento que são bem curiosas, assim. Eu tava lendo ele afirmando sobre a acusação de corromper os jovens. Ele disse algo do tipo: não cuidassem tão aferradamente do corpo e das riquezas como de melhorar o mais possível a alma. Nessa passagem ele está garantindo aos juízes: por tudo isto, atenienses, diria eu, quer me dispenseis, quer não hei de fazer outra coisa, ainda que tenha de morrer muitas vezes. Tipo, ele diz aos juízes assim: só tem um pedido que lhes faça: quando meus filhos crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu os infligi, se achardes que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que da virtude, se estiverem supondo ter um valor que não tenham. Repreendei-os
como vos fiz eu, por não cuidarem do que devem e por suporem méritos sem ter nenhum. Se vós o fizerdes, eu terei recebido de vós justiça, eu e meus filhos também. Por fim, atestando mais uma vez a serenidade ali diante da própria morte, porque, enfim, Sócrates ou iria para o ostracismo, que seria uma espécie de banimento ali de Atenas, ou ele tomaria um cálice de um veneno natural chamado cicuta. Aí ele fala, bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Então, assim, o Sócrates, ele também fez uso da palavra ali em alto nível e, de certa forma, também colocando algumas questões sobre o modo de vida, os valores, os princípios daquela sociedade. Eu acredito também que Sócrates ele não quis sair de Atenas, porque saindo de Atenas ele estaria assinando uma confissão de uma culpa que ele não tinha e também estaria negando aquilo que ele ensinou. Ele estaria realmente invalidando as coisas que ele ensinou, o valor do senso crítico, o valor do questionamento, do autoconhecimento, enfim. E na medida em que ele morre, ele acabou criando uma imagem, sabe? Tipo, ele acabou virando um símbolo. Então, a gente não tem nem como precisar, assim, o tamanho, né, da magnitude do ato do Sócrates, mas uma coisa é certa, Platão ficou lá como um dos principais discípulos e ele, enfim, tocou o terror. Então, como eu falei, o Sócrates, ele foi esse personagem, ele é esse personagem cheio de controvérsia e até certo ponto com alguns mistérios na sua trajetória, e é um personagem a ser visitado e que faz a gente pensar também, por isso que ele apareceu aqui no nosso Krauscast de número 3.